Fala pessoal, bom final de tarde aí, bom domingo para todos vocês. O Vascaíno se apequenou tanto que vai para um domingo à tarde torcer contra o seu rival, para que ele possa perder o jogo contra o Atlético Mineiro. E eu queria deixar aqui algumas declarações do meu sentimento como torcedor bem fortes e que eu não vou afirmar porque quem sou eu para fazer alguma afirmação? É só sensibilidade, é só visualização do que vem acontecendo com o futebol brasileiro. Torcedor brasileiro, torcedor vascaíno esperava algum resultado diferente do que aconteceu hoje no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo? Vocês acompanharam toda a marmotice que esse presidente da CBF corrupto, um delinquente, um inconsequente, mudando datas de jogos, fazendo e desmandando na CBF, pudesse resultar em alguma coisa diferente do que aconteceu? E olha, eu não estou tirando o mérito do elenco, da qualificação profissional desse time do Flamengo. Mas, amigos, o futebol brasileiro há muito deixou de ser um futebol atraente, um futebol competitivo. O futebol brasileiro passou a ser o mapa da mina para muitos vagabundos corruptos. E o Brasil não ganha Copa porque, afortunadamente, o mundo é maior que esse país de merda. Esse país da corrupção, que tudo acontece, mas nada se apura. Claro que a gente não poderia esperar coisa diferente. Eu falo sempre que a nossa seleção brasileira não vai ganhar Copa do Mundo tão cedo. Não porque não tenha um time competitivo, é por causa da maracutaia, da corrupção que existe dentro da Confederação Brasileira de Desportos. É incrível que esse país esteja mergulhado em lama, em tudo. Esse país que pelo menos há 40 anos eu escuto que é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega, e eu afirmo, é um país que não tem futuro por causa das pessoas que estão na frente do poder. Eu não esperava nada diferente do que aconteceu. Um time com investimento tão grande como o time do Flamengo não poderia ficar sem um título esse ano. Aí eles me escalam o Klaus, um juiz do sistema, um juiz, meu amigo. Olha, eu não dei certo no futebol, e olha que eu joguei profissionalmente. Eu não dei certo no futebol porque eu não tolerava esse tipo de coisa. Com certeza no jogo de hoje eu seria expulso e eu teria dito poucas e boas para esse árbitro que deixou o jogo correr quando foi conveniente para ele. E porque foi escalado, é o melhor árbitro do Brasil. Por sua competência, eu afirmo que não. Eu afirmo que foi escalado porque é afinado com as diretrizes da CBF. Então aconteceu o que era esperado. Vocês lembram daqueles jogos que foram modificados,
Aí o nosso presidente do Vasco, Pedrinho, foi lá, reclamou, junto com o Marcelo Santana, que é um diretor medíocre e que está ali e foi colocado pelo Pedrinho, que é igualmente medíocre. Foi lá reclamar, pedir que fossem mantidas as datas, e o Edinaldo simplesmente os ignorou, porque são nanicos diante do sistema, diante de tudo que acontece com o futebol brasileiro. Futebol brasileiro, escrevam aí, não vai ganhar a Copa do Mundo tão cedo. Não, repito, não pelos seus jogadores, mas pela corrupção instalada na principal entidade do futebol, que é a CBF. Você olha para a cara do Edinaldo e você diz, é corrupto. É corrupto. Eu não confio em nada do que esse cidadão faz. Então aconteceu o que deveria acontecer e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Não ia ganhar nada esse ano, mas o Edinaldo deu um jeitinho, mudou datas. Infelizmente, meus amigos, esse futebol que eu acompanho há mais de 50 anos, ele não existe mais. E a gente sofre aqui porque a gente vê que não é o melhor, não é aquele que briga, não é aquele que investe, que ganha os torneios. É aquele que molha a mão dos dirigentes, é aquele que se envolve em jogos de azar, nessas plataformas clandestinas. E mesmo nessas plataformas regulares, organizam apostas para os seus parentes, para os seus entes queridos, para que eles possam ficarem milionários diante de uma expulsão, diante de um gol, diante de uma marcação. Tempos sombrios, meus amigos. Tempos sombrios nesse mundo de corrupção e nesse país que nós somos obrigados a viver nele, porque somos brasileiros. Essa política podre que vê tudo e você não vê um presidente da República, você não vê um deputado federal, você não vê um senador, um vereador, um deputado estadual fazer nada para modificar tudo isso. É tudo farinha do mesmo saco. Vocês me desculpem pelo meu desabafo e eu estou aberto a críticas, mas é o que eu sinto, é o que eu vejo. Eu não sou um homem ignorante, mas eu entendo que a corrupção impera nesse país e nada vai mudar. Os pobres ficarão cada vez mais pobres e os ricos ficarão cada vez mais ricos. E você, que é apoiador desses canalhas, eu só lamento. Eu só lamento porque você vai levar naquele lugar e vai morrer pobre sem ter nenhum lugar para ser enterrado. Você duvida? Então, siga essa linha de raciocínio que você tem e depois a gente conversa. Um abraço aí, meus amigos vascaínos. Mas não esses Nutellas aí. Não o Chicão vascaíno que sai criticando todo mundo, que esse Chicão vascaíno é um bosta. É um bosta com charuto enfiado na boca, já aposentado, criticando todo mundo e que não dá conta de ganhar nenhum real. Aposentou, com certeza ganhando uma miséria e tá aí falando mal de todo mundo. Eu só lamento, Chicão, mas a vida é assim mesmo e só tem êxito quem é inteligente. E não é o seu caso. Um abraço aí para os vascaínos. Estamos juntos. Enquanto o Vasco tiver 1%, o associativo tiver 1%, a gente está aqui falando nesse canal que é o Vasco Sem Filtro. Um abraço aí para todos vocês, bom final de domingo e passem o final de domingo se conseguirem, porque para deglutir toda essa safadeza tem que ter um estômago de avestruz. Eu não tenho,
E eu estou aqui esbravejando e lamentando toda essa safadeza que acontece nesse país nanico de mercenários corruptos e ladrões.